nós vamos falar, inclusive, sobre a importância da amizade dentro desse contexto social em que nós vivemos. A interação social, ela acontece, os laços de amizade se formam e nós vamos conversar sobre a importância da amizade para o crescimento pessoal. Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena a psicóloga da Clínica Equilibra, Rita Pinella. Rita, muito obrigada pela presença no nosso programa, seja bem-vinda. Eu que agradeço a contribuição. Queria começar conversando sobre essa questão da amizade. De que maneira ela nos ajuda no nosso crescimento pessoal? Nossa, em todos os sentidos, Letícia, porque nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos desse contato, dessa troca. E a amizade é a forma mais gratificante para que exista essa troca, né? O que é a amizade? É você ter uma relação afetiva com o outro. É você se sentir querido e ter essa reciprocidade. Então, na amizade, você tem uma troca de experiências, de sentimentos, há uma confiança, há reciprocidade, né? Então, a amizade enriquece muito a gente. Desenvolve valores importantes no ser humano. Exatamente. E também tem essa questão de que como é que a gente se reconhece enquanto pessoa, enquanto valores, né? A gente se reconhece através do outro, né? Que na psicanálise a gente fala sobre projeções, enfim, termos mais técnicos. Mas vamos explicar assim, de uma forma mais simples. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou sorrindo, quem é que vê meu sorriso? As pessoas. As pessoas. Então, na realidade, o outro é o reflexo. Ele que vai me dar... A gente percebe também o mundo, então, pelo olhar do outro. Pelo olhar do outro. Ele é que vai me dar um feedback, ele é que vai me dizer como é que eu estou, como é que eu me porto, né, diante do mundo. Porque é o outro que me vê, a gente só se vê no espelho, né? O outro é que me valida. Perfeito. E essa relação de confiança, portanto, de crescimento mútuo é fundamental. E a amizade, a gente percebe que ela se manifesta em todas as etapas da vida. Existe diferença da amizade que se forma, por exemplo, na infância, na adolescência, na fase adulta? Tem sim, né? Porque assim, o ser humano ele passa por várias fases, né, de desenvolvimento. E essas fases, em cada uma delas tem prioridades, tem necessidades diferentes, né? Então, por exemplo, a criança, além dela ter a aprendizagem de valores, né, com os pais e com a escolinha, por exemplo, os amiguinhos na infância, eles são importantes porque eles dão um pouco de identidade através da imitação, né? Eu vou testando meus limites com os amiguinhos, eu vou aprendendo como é que eu devo me comportar com os amiguinhos, enfim. Respeitar o espaço do outro também consegue se desenvolver nessa época. Exato. E o amigo também na infância, os amiguinhos na infância, eles estimulam a criatividade. Criatividade é muito importante para o desenvolvimento humano, né? Já na adolescência, você já entra numa outra fase, porque o adolescente, ele vai buscar fora também as suas referências, né? Ele chega numa determinada etapa que ele já não busca dentro da família só as referências, ele busca fora. E a amizade, ela entra aí num sentido de grupos. A gente vê, assim, os adolescentes sempre convivendo em grupos. Não é? Então, aí entra características mais fortes se sobressaem, inclusive, o gosto pela música, determinado Exato, gosto a pela identificação arte, dos gostos, da música, da vestimenta. O adolescente precisa ter essa sensação de pertencer. De grupo, né? Fica todo mundo meio parecido nessa fase da vida. Exatamente, precisa pertencer a um grupo. Certo. Né? Já o adulto, ele se aproxima muito, lógico, eu estou falando de amizades recentes, né, do adulto, não das amizades antigas. Isso. O adulto, ele começa com um coleguismo e pode se transformar numa amizade. E, assim, muitas vezes essa amizade tem a ver com afinidades do que ele está vivendo naquele momento.
por exemplo, ele está passando por alguma situação profissional, ou ele mudou o status de solteiro para casado. Então, as pessoas se aproximam muito pelas afinidades. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante. Tem diferenças na forma de ser de amizades entre homens e entre mulheres. Os homens, eles ainda têm aquela premissa de que não se deve mostrar fragilidade. Certo. Né? Não se deve mostrar o que eu estou sentindo, que isso é sinal de ser frágil, de ser fraco. Né? Então, os homens precisam se sentir fortes. Então, num primeiro momento, quando ele se vê diante de uma situação, ele se fecha. Ele se fecha, ele tenta elaborar, ele não é de expor os seus sentimentos. E quando ele sai com um amigo, muitas vezes é para lazer, é para diversão. Isso é importante, né? Porque isso abastece, né? Recarrega as nossas baterias para o dia a dia. Mas ele sai muitas vezes, e quando ele fala de alguma dificuldade, é buscando soluções. Já as mulheres, a gente já tem uma cultura de mostrar a nossa fragilidade, os nossos sentimentos. E num primeiro momento, quando a gente conversa com uma amiga, a gente quer a compreensão, não necessariamente uma solução. A gente quer que o outro nos entenda no que a gente está sentindo. Mas olha que interessante. Ambos precisamos, então, equilibrar as nossas relações. Tanto porque as soluções são importantes, quanto porque o se abrir, né, o se confiar em alguém também é fundamental para nós nos sentirmos melhores. Agora, a senhora me falava uma questão, eu fiquei curiosa, e é uma pergunta, inclusive, da Daniela Álvares, de Florianópolis, Santa Catarina. A senhora mencionava as amizades, por exemplo, na fase adulta, dessas que começam já na fase adulta. Ela quer saber por que amizades de muitos anos são raras. Elas são raras, de fato? Eu acredito que sim, né? Até por questões que muitas vezes a gente, no dia a dia, na correria que a gente não faz a manutenção da amizade. Ah, então essa manutenção é importante. Porque existe uma manutenção, né? É um cuidado, é um olhar, é uma atenção. Né? E também a questão da amizade duradoura, quando a gente parte para outros caminhos, quando há um crescimento pessoal, às vezes o outro não acompanha, ou vice-versa, há um crescimento pessoal do outro e a gente não está acompanhando. Então acaba se tornando caminhos diferentes. Isso não invalida as trocas que eu tive com aquele amigo. Certo. Mas eu acho que um dos fatores principais é que hoje em dia, com toda a correria que a gente vive, a gente não faz a manutenção. Eu diria até que fazer amizade está sendo cada vez mais difícil, porque as pessoas estão priorizando outras questões, né, o seu dia a dia, correr atrás de bens materiais. Não estou falando que não seja importante, claro, né? Que acaba sobrando pouco tempo. Mas, Rita, é interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes a impressão que nós temos, até com o avanço da tecnologia, com o boom das redes sociais, é que as pessoas têm cada vez mais amigos. Mas a amizade vai além de você conhecer alguém, né? Então, é a questão de você estabelecer vínculos com as pessoas, de fato. Exatamente. A questão das redes sociais, do advento da internet, é uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, pode aproximar amigos. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que mora em outro país. Você consegue E aí eu consigo estabelecer uma comunicação através das redes sociais. Os vínculos que você mencionava. Exato. Agora, aí eu tenho lá no Facebook 2.595 amigos. Será? Né? Porque eu perco a qualidade, né? E o contato, e o calor humano, e a qualidade. Será que dá para falar, eu tenho um grande amigo no Facebook? Como é que ele é? Lá, né? Como é que ele é? Não sei, não conheço ele pessoalmente. Então, isso também traz um isolamento. E a gente vai conversar mais sobre este assunto. Queria convidá-la para voltar aqui ao nosso programa para a gente falar sobre esse tema. A importância de nós nos aproximarmos, utilizarmos as tecnologias como justamente ferramentas de crescimento, de aproximação, e não nós as deixemos nos distanciar uns dos outros. Pode ser? Claro, com certeza. Bom, queria agradecer a presença da Rita Pinella aqui conosco, psicóloga da Clínica Equilibra. Outras informações, inclusive se você quiser saber mais sobre o trabalho da clínica, acesse www.equilibra.com.br, Equilibra com Y no segundo I, no L-I, Y no caso.
A Rita esteve aqui participando do nosso programa. Você pode tirar suas dúvidas também ligando para o nosso Vida Plena. O telefone é o 0300 10 07 940. A gente vai para o intervalo e já volta.